Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos no começo de mais um dia. Hoje, quarta-feira, quero aproveitar para convidá-lo para estarmos juntos em nosso culto de oração, hoje à noite em nossa igreja, a partir das 19 horas. Teremos a oportunidade para louvar a Deus juntos, para orar uns pelos outros, também para estudar a palavra de Deus. Temos estudado nas quartas-feiras o Espírito Santo nos ensinos de Jesus. Vamos avançar um pouco mais nesse estudo hoje e você é nosso convidado a estar conosco. Quero aproveitar agora para desejar um dia muito feliz aos que hoje completam mais um ano de vida. Receba um abraço carinhoso de nossa igreja e o desejo de muitas felicidades e de muitas bênçãos do Senhor sobre o seu viver. Agora quero convidá-lo a voltarmos a atenção para o livro dos Provérbios, que tem sido nosso companheiro em nossas reflexões matinais. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, onde lemos o seguinte: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Uma das coisas mais agradáveis de ler os provérbios é que muitas vezes nós somos levados a imaginar situações experimentadas por nós ou por outras pessoas. Geralmente nós lemos o provérbio e imediatamente nós temos em nossa mente a imagem de determinada experiência vivida. Veja que declaração extraordinária. Erra quem age precipitadamente. Não é bom agir precipitadamente e certamente você consegue se lembrar sem muito esforço de momentos em suas vidas nas quais foi exatamente isso que aconteceu. Todas as vezes em que nós agimos de forma precipitada, nós corremos um risco de erro muito maior do que quando nós agimos de forma pensada, de forma pausada. Todas as vezes em que nós planejamos o que vamos fazer, nós temos uma possibilidade maior de acerto. Isso é lógico, isso faz sentido. No entanto, é preciso considerar que todos nós temos uma certa propensão a agir de maneira precipitada e principalmente a reagir de maneira precipitada. É bem verdade que uns mais do que outros, há pessoas que tendem a agir assim permanentemente, tendem a fazer primeiro para pensar depois, ou a falar primeiro para pensar depois, e acabam dizendo coisas que jamais diriam se houvessem pensado, e acabam fazendo coisas que jamais fariam se houvesse um tempo de reflexão que antecedesse aquele agir. Eu não tenho dúvida de que você já cometeu erros em virtude de precipitação. Acontece com todos nós. Mas é bem verdade que algumas pessoas o fazem com muito maior frequência. A incidência desses problemas é muito maior. Mas o que interessa aqui é considerar que a palavra de Deus está alertando a todos quanto aos riscos da precipitação, quanto ao risco de errarmos quando agimos de forma impensada. Já mencionamos aqui numa outra ocasião, também falando sobre o livro dos Provérbios, sobre o processo de tomada de decisão. E como na hora de tomar uma decisão, é importante poder avaliar as possibilidades, as alternativas existentes e considerar quais as possíveis consequências, quais os possíveis resultados de cada uma dessas alternativas. A avaliação dos riscos, a avaliação das probabilidades, fará com que tenhamos muito melhores condições de tomar decisões. Não que estejamos livres do erro, mas certamente os riscos serão menores. E ainda que incorramos em risco, poderemos prever algumas de suas consequências e certamente minimizar os efeitos negativos de uma escolha equivocada, de uma alternativa ruim. O texto quer nos alertar para o fato de que, embora nós tenhamos a tendência natural a agir de forma precipitada e a reagir como resposta imediata aos estímulos que vêm, é muito mais sensato, é muito mais sábio e é muito melhor ter a possibilidade de pensar antes de agir. É por isso que algumas palavras acabam aparecendo na Bíblia como virtudes que merecem a nossa atenção. Palavras como paciência ou como longanimidade. E a ideia aqui é justamente a capacidade de pensar e ponderar
calmamente antes de agir. Mas uma outra expressão que aparece inclusive quando na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito e menciona algumas virtudes representadas no fruto do Espírito. Ele menciona como uma dessas virtudes, além da longanimidade, o domínio próprio. Algumas Bíblias traduzem como temperança. É justamente a capacidade de se dominar, a capacidade de comandar suas ações. Algumas vezes nós agimos equivocadamente porque nós perdemos o controle, porque nós não conseguimos nos controlar. E esta ausência de controle nos faz agir de forma precipitada e nos faz agir de forma impensada e, na grande maioria das vezes, nos leva a praticar atos dos quais nos arrependemos ou a falar coisas das quais nos arrependemos. Invariavelmente são ações que ferem alguém. Na maioria das vezes ferem outra pessoa, outras vezes ferem a nós mesmos. O agir precipitado geralmente provoca sofrimento, geralmente produz dor. E certamente você já viveu circunstâncias nas quais você agiu precipitadamente, você feriu alguém. Ao pensar calmamente, você constatou o seu erro e você buscou o perdão. E o perdão foi possível. Ainda assim, as dores sentidas pelo outro serão lembradas. Ainda que o perdão exista, as cicatrizes permanecerão. O erro cometido não pode ser absolutamente reparado. Nós teremos um esforço tremendo, às vezes, para reconstruir relacionamentos prejudicados, estragados ou mesmo comprometidos por ações precipitadas. A recomendação da palavra de Deus, portanto, é clara e vale para todas as circunstâncias da vida. Vale a pena pensar antes de agir. Não estaremos isentos da possibilidade de errar, mas os riscos serão menores. A preparação que teremos para conviver com esses riscos e com suas consequências também será muito maior. Certamente sofreremos menos e provocaremos menos sofrimentos se seguirmos a recomendação da palavra de Deus e substituirmos a precipitação pela longanimidade, se substituirmos o descontrole pelo domínio próprio. Pessoas sensatas, ponderadas, são as pessoas consideradas como referência em qualquer ambiente. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a ser sensatos em nossas decisões e dirige-nos em nossos atos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.